Oi, gente, graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos fazer uma pequena explicação do livro de João, capítulo 2, do 1 ao 12, que vai falar do primeiro milagre que foi feito no casamento em Caná da Galileia, que o Senhor Jesus ele transformou água em vinho. Então, João ele começa explicando que 3 dias depois do quê? 3 dias depois que ele tinha falado com Natanael. Tem vídeo aí no canal, foi, né, o vídeo anterior a esse, que foi o final do capítulo 1, quando ele fala, né, com Felipe vai falar com Natanael, tá tudo explicadinho, tá, gente? Então não vou voltar para explicar isso aqui, mas aí ele fala aqui que João começa explicando que 3 dias depois, né? Depois que o Senhor tinha falado com Natanael, tá? Houve então um casamento e sua mãe estava ali nesse casamento. E o Senhor Jesus e os seus discípulos, eles também foram convidados. E eles estavam todos juntos na festa. Então, vamos lembrar que a festa de casamento casamento judaico durava cerca de uma semana. Então, era uma festa repleta de convidados, comidas e danças. E durante a festa, não podia faltar comida e nem bebida, nem vinho. Se acontecesse uma coisa dessas, geraria uma crise de hospitalidade. A família do noivo enfrentaria grande humilhação pública. Com isso, o noivo poderia ser acusado de incapacidade para sustentar a nova família. E aí a reputação do noivo ficaria como? Ficaria arruinada, né? E ia passar uma vergonha danada. Então, gente, provavelmente a família do noivo ou da noiva deveria ser parentes de Maria, mãe de Jesus. E provavelmente Maria, ela estava ajudando ali na organização. Por isso que durante a festa, ela observou que o vinho tinha acabado. Porque se ela só fosse uma convidada comum, ela não ia saber que o vinho tinha acabado, né? E aí, o que aconteceu? Ela ficou muito preocupada e foi falar com o seu filho Jesus, né? O que estava acontecendo. E Jesus respondeu para ela: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, por ser a mãe do Senhor Jesus, ela sabia que ele poderia resolver aquele e qualquer outro problema, né? Pois era filho de Deus. Maria, mais que qualquer pessoa, conhecia ele, sabia que ela deu à luz ao Filho de Deus. Mas o Senhor falou para ela que ainda não tinha chegado a hora dele começar o seu ministério e a fazer os milagres. Mas a Maria, ela se retirou e foi falar com os servos e pediu para os servos, falou: olha, façam tudo o que ele mandar. Deixou um aviso para os servos: olha, faça tudo o que ele mandar. Tipo assim, né? Ela falou: acabou o vinho, e o Senhor respondeu: ainda não chegou a minha hora. Mas mesmo assim, ela avisou os servos. Se por acaso, durante a festa, chegasse a hora do ministério dele e ele falasse algo com os servos, era para eles obedecerem. Então, gente, isso nos mostra que tudo o que o Senhor Jesus deixou escrito para nós não é brincadeira. É para nós, tudo que deixou escrito é para nós obedecer. Nós temos que ler, entender e obedecer à risca. Não é para obedecer uma coisa e a outra não. Segundo o que Maria fala aqui, ó, faça tudo o que ele mandar. Então nós temos que aprender com quem? Com Maria. Vamos fazer tudo o que o Senhor Jesus mandou, está escrito, certo? É assim que eu penso e ajo, que é assim que temos que ser.
E Maria, ela procurou quem? Na hora do sufoco ali, porque foi um sufoco, né, gente? Você tá ali no meio de uma festa, e acaba a comida ou acaba a bebida e a pessoa não sabe nem o que fazer. Maria estava no meio do sufoco, mas ao invés dela ir procurar ajuda com qualquer outra pessoa, ela correu a quem? Ela foi ao Senhor Jesus para que socorresse ela. Então é o que nós temos que fazer. Quando tivermos qualquer problema, temos que correr para Ele, né? Então, ela falou para a gente obedecer. E obedecer à risca, né? Então, foi o que aconteceu. Tinha 6 potes de pedra, 6 talhas, que os judeus, eles guardavam água nessas talhas, que usavam, né, para purificar, para as purificações, né? Tinham que lavar as mãos e etc, né? Então, gente, cada um desses potes, dessas talhas, cabia cerca de mais ou menos 100 litros de água. Era bastante, né? E aí o que aconteceu? O Senhor falou para os serventes, né? Para aqueles mesmo que Maria tinha falado para eles, ó, presta atenção, faça o que ele mandar. E o Senhor Jesus falou para eles, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Aí o Senhor disse, agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Então, quando ele provou a água, que era transformada em vinho, mas sem saber, né, que tinha acontecido. Só os serventes é que sabiam do acontecido. Então, ele chamou, né, esse responsável pela festa, chamou logo o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Então, o que nós temos que observar? Tudo que o Senhor faz é perfeito. É muito melhor do que o que o mundo oferece. O mundo oferece coisas comuns, quando não oferece o que não presta, né? Então, aí vira uma coisa comum, mas o Senhor não oferece nada comum. Ele oferece sempre o melhor. Ele socorre na hora que as pessoas buscam a ele ajuda. Assim como Maria fez, correu lá e pediu ajuda para ele. Não era exatamente naquela hora, mas foi depois, né? Então, nós temos que fazer igual a Maria, mãe do Senhor Jesus. Se surgir um problema ou se estamos tristes, magoados com alguma coisa, seja qual for, o que nós devemos fazer? Devemos buscar na fonte e não buscar com qualquer um. Vamos clamar e falar com o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele que nos ajuda de verdade. Então, mesmo que você ore e pede a Ele e na hora você não recebeu, né, a resposta, não aconteceu nada daquilo que você pediu, então pode acontecer que aquilo que você pediu não é bom para você, ou o Senhor falou, espere, ou o Senhor falou, vai demorar um pouco. Então tem que de qualquer maneira confiar, gente. É confiar no Senhor, assim como Maria confiou no Senhor. Mesmo ele falou que não era a hora dele, mas logo depois chegou a hora, né? E ele fez o que tinha que fazer, né? Ele devolveu a alegria para aquela festa. Então, seja como for, se você não tiver a resposta, temos que agir. Se nós não tivermos a resposta daquilo que a gente pediu, a gente tem que agir como Maria, esperar. Esperar e confiar, né? Ela recebeu um não, talvez não tenha nem entendido na hora, né? O não, ou entendeu que sabia quem ele era, né? E confiou, esperou. Na hora certa, o Senhor fez um milagre. Devolveu, né, a alegria para aquele povo e a festa pôde continuar com muita alegria. Então, quando pedirmos algo a Deus, nós devemos confiar, porque o Pai, ele não fará nada
que prejudique seus filhos. Temos que obedecer e confiar. E foi assim que o Senhor Jesus ele fez o seu primeiro milagre. Ele devolveu alegria para todos que estavam ali naquela festa. Então, ele manifestou a sua glória. O Senhor, ele só está esperando a gente clamar a ele, pedir o que nós precisamos pedir para ele. Ele está ali, está esperando, está pertinho. Basta você pedir. Ele não vai fazer nada que você não peça. Então, nós temos que clamar ao Senhor. Temos que falar com o Senhor, orar, pedir a Ele. Se Ele achar que é bom para nós, Ele vai fazer. Se Ele achar que não é hora, Ele não vai fazer na hora, mas vai fazer depois. E assim nós temos que confiar, porque é o melhor que temos a fazer. E nele sim, nós podemos confiar, né? Então, gente, depois disso, né, o que aconteceu, o Senhor Jesus foi para Cafarnaum com a sua mãe, com os seus irmãos e seus discípulos. Mas eles não ficaram ali muitos dias. Então, nós voltamos no próximo vídeo com mais uma explicação do restante do capítulo, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com o Senhor Jesus.